Glória a Deus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao meu pastor, meu amigo, pastor José Clóvis, essa congregação. Muito obrigado. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus já falou nessa noite, mas Ele ainda vai continuar falando. Eu creio nisso. Creio nisso. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E Ele me mandou falar
Obrigado pela receptividade. Obrigado. Pedi para vocês sentassem porque o pastor Zé Cláudio já leu aqui, fez a leitura introdutória, então eu não gostaria de ler de novo a mesma leitura inteira. Sabe por quê? Porque eu vim de casa com uma mensagem preparada. Eu estudei durante os dias essa mensagem para poder trazer hoje aqui. Mas o pastor Zé Cláudio começou a falar aqui do Vale dos Ossos Secos. O Espírito Santo falou assim: é aí, vai lá, é aí. É aí. E sobre essa mensagem aqui, eu não estudei nada. Eu estou inteiramente aqui na dependência daquele que mandou assim: profetiza. Eu estou inteiramente na dependência daquele que falou assim: profetiza. Profetiza, profetiza. E a gente aprende vendo essa palavra aqui, que quando Deus entra no vale, a prerrogativa da morte, como tendo a última palavra, acaba. Não tem mais. Parece, pastor Zé Cláudio, que quando Deus entra no vale, vem aquela pergunta lá de 1 Coríntios 15, 57, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? Deus aqui, posso, pastor, dar licença para mim ser aqui, mas Deus aqui brincou com a morte, né? Deus brincou com a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está? Onde está? Então essa palavra aqui, ela nos diz que o profeta Ezequiel ele foi levado por Deus, irmãos, foi levado por Deus. Porque no versículo 37, a palavra vai ser assertiva a respeito de versículos por versículos, eu não vou demorar muito. O pastor Zé Cláudio já está com a liberdade aqui de puxar aqui o meu paletó. Mas a palavra do Senhor veio a Ezequiel e veio sobre ele a mão do Senhor. Veio sobre ele a mão do Senhor, e a mão do Senhor o levou em espírito. A mão do Senhor o levou em espírito. Particularidade para esse pequeno versículo: a mão do Senhor o levou, pastor Zé Cláudio. A mão do Senhor, quando a mão do Senhor leva, tem vitória. Quando a mão do Senhor leva, tem milagre. Quando é a mão do Senhor que leva, tem resposta. O problema das nossas vidas é que às vezes a gente está indo pelas nossas mãos, pelos nossos pés, pelas nossas vontades, mas a gente tem que entender que quando entra sobre nós o Espírito de Deus, que já está aqui nessa noite, Ele nos leva e nos garante a bênção, nos garante a vitória, nos garante que a vitória chegará na sua casa, na sua família, na sua saúde. Eu vim aqui dizer para você nessa noite: seja dependente da mão de Deus. Seja dependente da mão de Deus. Igreja, tem algumas pessoas que falam assim, como se fosse revanchismo. Tem algumas pessoas, presbiteristas, que falam assim, como se fosse revanchismo: eu vou entregar ele na mão de Deus. Eu vou entregar ela na mão de Deus. Aí eu falo assim: pode me entregar também, porque eu quero estar na mão de Deus. Eu quero estar na mão de Deus, eu quero estar na mão de Deus. Davi, uma certa vez, pecou, errou, falhou. Aí eu vejo para ele algumas opções. Aí ele fala assim: olha só, me coloca na mão de Deus, porque na mão de Deus tem misericórdia, na mão de Deus tem bênção, na mão de Deus tem resposta, na mão de Deus tem refrigério, na mão de Deus tem salvação. O homem não tem piedade, mas Deus tem misericórdia. Coloque-me na mão de Deus. Ezequiel foi levado pela mão do Senhor. A mão do Senhor veio sobre ele e levou ele espírito até um vale de ossos, cheios de ossos, um vale cheio de ossos. E aí, a palavra diz que eram muitos, numerosos, parecia um grande exército, parecia um grandíssimo exército. E a palavra do Senhor diz que o Senhor falou para ele: Ezequiel, olha a pergunta, olha o questionamento espiritual. Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? Aqui, igreja, pastor Zé Cláudio, eu vejo que aqui é uma daquelas perguntas sem resposta, efetiva, firme, verdadeira, enfática. Poderão reviver esses ossos?
Ezequiel olha para aquele monte de ossos, um exército de ossos sequíssimos, não tinha sinal de vida há muitos anos. E ele diz para si mesmo: não sei. Para ele, na concepção dele, diria ele assim, igual eu diria também, sem chance nenhuma, absolutamente sem possibilidade nenhuma de reviver esses ossos. Essa resposta aqui de Ezequiel é parecida com aquela resposta em que Deus ordena que Abraão leve o seu filho Isaque até o monte Moriá e ali o sacrificasse, o seu filho. E aí Isaque pergunta: meu pai, está aqui a lei, está aqui o altar, está aqui tudo, está tudo preparado, o cordeiro está aqui, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão não sabia o que dizer. Abraão podia ter falado assim: olha, o cordeiro está guardado ali, o cordeiro está com um dos moços lá embaixo, daqui a pouco eles vão trazer para mim o cordeiro, está tudo pronto, está tudo preparado. Mas ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Mas eu vim dizer para você aqui nessa noite que Deus, conhecedor da sua vida, Deus, conhecedor da sua estrutura, Ele preparou resposta para você nessa noite. E a resposta, mais uma vez eu quero dizer para você, é a resposta de vitória, é a resposta de bênção, é a resposta de cura, é a resposta de ressurgência nessa noite. Aleluia! Aleluia! Ezequiel poderia muito bem contestar, questionar. Ezequiel poderia falar aqui: Senhor, mas eu comecei agora aqui, quem sabe comecei agora o ministério de profeta, e eu já vou profetizar para um vale de ossos secos, Senhor. Que é isso, Senhor? O que o Senhor está me colocando aqui? Poderia questionar igual Abacuque questionava, dizendo: Senhor, até quando? Por quê? Quando que eu vou fazer? Onde é que vai vir? Quando é que vai vir a nossa vitória? Quando é que vai vir a minha bênção? Às vezes nós não ganhamos porque nós questionamos demais a Deus. Quando Deus fala que nós devemos orar, que nós devemos clamar, que nós devemos pedir a Ele, a Bíblia diz para mim, para a sua vida: pedi, continue pedindo. Não chegou hoje, mas amanhã vai chegar. Não chegou amanhã, mas no tempo certo, o Senhor que ouve as orações, Ele vai trazer a resposta para a sua vida. Vai trazer a resposta de vitória para a sua vida. Aí ele diz: tu sabe, Senhor. Tu sabe, o Senhor não sei, mas o Senhor sabe. Se o Senhor falar que vai viver, vai viver. Se o Senhor falar que tem jeito, tem jeito. Aquilo que eu já digo que não tem mais possibilidade nenhuma, aquilo que você já colocou no seu coração, dizendo assim: olha, por essa situação eu nem vou orar mais, mas Deus está dizendo para você: tem jeito sim, tem possibilidade sim, tem jeito da vitória chegar, tem jeito da bênção chegar, tem jeito de Jesus ir na sua casa hoje ainda e trazer um milagre para a sua vida. Tem possibilidade do médico por excelência tocar nessa enfermidade hoje e fazer você sair daqui curado, transformado, e depois dizer aqui: o Senhor é bom, foi o Senhor que fez e é maravilhoso aos seus olhos. Tem jeito sim. Parece impossível para você, mas para o Deus que você serve não é impossível. Então, versículo 4 diz que ele: então o Senhor me disse: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e diz para eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aqui, pastor Zé Cláudio, eu tenho uma particularidade, uma coisa muito linda que eu aprendi nesse texto aqui, porque não tem coisa mais
pastor Zé Cláudio. Eu me lembro de uma senhorinha chamada minha mãe. Eu não estou aqui endeusando a minha mãe, não, irmão. A minha mãe tinha cada calo no joelho desse tamanho assim, de tanto ar. Tinha calo, era escura, né, Márcia? E tinha aquele calo assim escuro, ficava mais escuro ainda. De tanto orar, irmãos. Orava constantemente pela igreja, pela família, orava por nós. Se eu estou aqui hoje, porque ela orou por mim, e eu posso glorificar o nome do Senhor e glorificar a Deus pela vida que Deus fez na vida dela. Deus fez na minha vida, Deus fez na vida da minha família, através das orações da minha mãe. E aí eu estou falando da minha mãe aqui, pastor da Costa, para entender, para a gente poder imaginar aqui muito vagamente como é que foi a situação de Ezequiel. Imagina a situação que viveu Ezequiel. Aí eu me lembro da minha mãe, pastor Zé Clóvis, igreja do Senhor. A minha mãe reunida lá no círculo de oração, lá na sede, em Real do Cabo, orando, era líder das irmãs. Orando ali no círculo de oração, as irmãs orando, e só tinha irmãs, não tinha nenhum irmão. Parece até coisa de hoje, né, pastor? Os irmãos ainda continuam sem gostar muito de orar, né? As irmãs continuam orando bastante, os irmãos oram pouco, né? Os irmãos continuam orando pouco. Isso aqui é pra gente, é meia culpa, né, irmãos? A gente precisa orar mais, viu, irmãos? Nós precisamos orar mais, As irmãs, né, Márcia? Assim, agora é Marcinha lá de trás. A outra Marcinha lá, Márcia aqui, quando fala Márcia aqui, Marcinha lá atrás. Né, Marcinha? Os irmãos precisam orar mais. Aí só tinha irmã lá no centro de oração orando. Aí daqui a pouco Deus ministra no coração dela, profetiza. Amém, vou profetizar. Para quem? Profetiza para aquele varão. E varão, não tem nenhum aqui, Jesus. Varão na hora abriu o olho, começou a orar, ver se chegou alguém, não tinha ninguém. Olha, Deus deve estar enganado, né? Tem varão nenhum aqui, Senhor, como é que eu vou profetizar? E ela continuou orando, daqui a pouco Deus profetiza. Abra a boca que eu vou te encher, abre a boca. E ela questionando com Deus: Senhor, como é que eu vou profetizar, Senhor? Só tem irmã. E a profecia já estava na boca, pastor Reclamo. Deus mandando, vai, solta, libera. E Deus fazia questão de dizer: é para o meu servo, é para o varão, é para o meu servo, é para o varão. E a minha mãe, naquele conflito, naquela luta, daqui a pouco ela começa a profetizar. E começa a profetizar, e começa a profetizar para o varão. Aí acabou a oração. Minha mãe, Betinha, não sabia o que fazer. As irmãs olhando assim, mas Enilda começou a ficar já caduquinha já. Ela estava novinha ainda. Mas Enilda não tem alguma coisa errada. Aí quando elas abrem a porta do corredor, para tocar a porta lateral, está lá o irmão Mário, chorando de joelho, clamando: Deus falou comigo, Deus mandou vir aqui para ouvir a profecia. Quer dizer, Deus é fiel. Agora ele fala assim: abre a sua boca, porque eu te encherei. Abre a sua boca, porque eu te encherei. Profetiza, ainda que aos seus olhos, ainda que aos nossos olhos nós digamos: não tem mais jeito, esse já morreu, esse já está condenado, esse já está morto. Mas profetiza, porque para o Deus que você serve, enquanto tem gente que diz por aí, enquanto a vida, a esperança, para o seu Deus não. Para o seu Deus pode estar morto, pode estar seco, pode estar acabado, pode estar o que for, porque a vida acontece quando nós profetizamos. Aleluia! Era muitos ossos. O vale aqui, ele representa os sonhos que morreram. O vale aqui representa aquelas pessoas que sonhavam e que já não sonham mais. Porque só está olhando para os ossos. Não está olhando para o Deus que pode fazer os ossos reviverem. Às vezes nós temos essa dificuldade. Você sabe que às vezes, Wallace, a gente está forte espiritualmente. Aí a gente chega para o nosso irmão e diz: irmão, seja forte, seja valente. A gente diz: irmão, nada vai te separar do amor de Deus. Irmão, vamos aí, vamos continuar caminhando. A vitória está logo ali. Mas às vezes quando nós estamos nessa situação, nós esquecemos até das palavras que nós ministramos. Ossos secos significa sonhos mortos. Ossos secos significam famílias destruídas. Ossos secos
testemunhando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E a gente vai outra vez e vai dizer assim: olha, foi o Senhor que fez e é maravilhoso aos seus olhos. Aleluia! Filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí a palavra do Senhor diz que ele profetizou, como o Senhor deu ordem. Aqui a gente observa na obediência. Eu falo, pastor, você é grande raça. Se fosse eu profetizaria, pastor. Eu não profetizaria. Eu preciso ser muito mais crente ainda para poder profetizar numa situação dessa. Mas ele obedeceu. Você sabe por quê, queridos? Tem crente, vou falar de crente, nós somos todos crentes. Tem crente que primeiro quer ver a bênção para depois crer. É verdade. Você primeiro está esperando Deus te dar vitória nessa luta, nessa provação. Às vezes você está enfermo, está desenganado pelo médico, está passando por uma situação diversa, você está esperando a cura, para depois levantar a sua mão e dizer: foi o Senhor que fez. Eu te aconselho a levantar a mão agora e dizer: enfermidade, sai em nome de Jesus, problema, sai em nome de Jesus, inimigo, sai da minha casa em nome de Jesus, Jesus Cristo, entra na minha casa, Jesus Cristo, entra na minha vida, Jesus Cristo, entra na minha família. Ainda que você não veja, mas você tem que crer. Você tem que crer, nós temos que crer, nós temos que confiar que o nosso Deus, Ele é poderoso. Glória ao Senhor. Eu vejo esse texto aqui e eu faço um paralelo entre Ezequiel e Jonas. Um outro profeta, Gil, que Deus falou assim: vai lá, tem um monte de povo aí precisando ouvir a minha voz, um povo grande, tem um exército aí que não está seco ainda não, tem um exército lá em Nínive que ainda não são ossos sequíssimos ainda não, ainda tem carne, ainda tem osso bom, ainda tem nervos, ainda tem tudo, tem um exército lá em Nínive que precisa ouvir a minha voz. Vai lá, Jonas, profetiza para eles, profetiza contra aquela cidade, Ele diz: não vou não. Os ossos não estavam nem secos ainda, nem mortos estavam. Ele falou: não vou não, porque aquele povo ali é ruim demais, aquele povo ali não merece ir para o céu que eu vou não. Você sabe por quê que eu digo isso? Sabe por que eu aprendo essa palavra? É porque às vezes a gente olha uma pessoa que a gente considera ruim demais, mas Deus diz assim: ela é minha, eu vou salvar ela, e você tem que pregar para ela, você tem que dizer para ela que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus vai dar morada no céu, e que você vai morar no céu com ela ou com ele. Você é crente, foi chamado por Deus para isso. Jonas estava tipo aquele crente, ou aquele vizinho, por exemplo. Vou fazer uma suposição aqui de um vizinho. Eu vou pregar para a minha vizinha aqui porque ela é muito boa. A da direita é muito boa, mas a da esquerda pisa no meu pé. A da esquerda pisa no meu carro, a da esquerda joga a perna no meu telhado. Eu não quero ela no céu junto comigo. Mas Deus falou assim: olha, aquele povo ali é um povo que vai se cumprir na vida dele. João 14, eu preparei lugar para eles também. Tem lugar preparado para eles também, assim como tem para você, tem para eles também. Então, igreja do Senhor, não se negue a profetizar, não se negue a falar, não se negue. Versículo 7 desse texto. Então, profetizei como se me deu ordem. Obedeceu, João a ordem. Profetizei como ele me deu ordem. Aí aconteceu um ruído. Aconteceu um ruído. Queridos, antes do reboliço veio o ruído.
O ruído mostra que vem alguma coisa por aí. Quem sabe você está começando a ouvir um ruído aí. Eu vim profetizar para a sua vida que é ruído de bênção, é ruído de vitória, é ruído de resposta para a sua vida, é ruído de bênção, é ruído de cura na alma, é ruído de resposta de Deus dizendo: hoje, o dia de hoje é um dia que eu estou trazendo a vitória para a sua vida. Basta você acreditar naquilo que você não viu ainda. Aí depois você vai dizer: o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus preparou para você. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Depois disso vem um reboliço. Um reboliço. Reboliço parece que está tudo contrário. Reboliço parece que você está orando, e quando a sua vitória está chegando, as coisas pioram. Quando você está perto de receber a sua bênção, as coisas ficam mais difíceis. Quando você está perto de receber a sua cura, o diagnóstico dele piora. Quando você está perto de receber a vitória na sua casa, um filho seu entra numa situação adversa, uma filha sua entra numa situação difícil. Esse é o reboliço. Isso é o reboliço. O reboliço tem o poder de fazer-nos parar. Mas quem é fiel a Deus, quem crê na palavra do Senhor, já sabe que depois do reboliço vem o Senhor se levantando e dizendo: olha, contempla, os ossos vão se juntar, o osso vai se juntar, a bênção virá, a resposta virá na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a vitória virá na sua vida. Nós, queridos, temos que ser profetas fiéis à palavra do Senhor. Profetas fiéis. Porque da mesma forma que nós citamos aqui Jonas, tem outros profetas aí que não são sensíveis à voz de Deus. Aí o Senhor fala assim: olha, se o profeta falar aquilo que eu não disse, ou não falar aquilo que eu disse, vai ter um problema muito sério na vida desse profeta. Eu me lembro de Balaão. Balaão foi comissionado para amaldiçoar. Aí, a palavra do Senhor foi essa assim: Balaão, como é que você vai amaldiçoar aqueles a quem eu já abençoei? Como é que você vai amaldiçoar aqueles a quem eu já abençoei? Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, nessa noite, você é abençoado de Deus. Nós somos abençoados de Deus. E a palavra do Senhor, que a maldição não nos alcançará, a praga não vai chegar à sua tenda, a dificuldade vai chegar, mas você vai vencer. Mas nenhum mal sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Quando te amaldiçoarem, você vai tomar posse da palavra de Deus que diz: nenhuma ferramenta preparada prosperará sobre a vida daqueles que temem ao Senhor Jesus. Essa é a palavra de vitória para a sua vida. Aleluia, aleluia. É bem verdade que às vezes, Leandro, o profeta ele fica oscilante. Quando Ezequiel falou aqui: Senhor, Ezequiel, pastor, falou assim, lavando as mãos: Senhor, é com o Senhor que sabe. O Senhor que sabe. Às vezes o profeta fica oscilante. Aí quando o profeta fica oscilante, ele fica igual a Isaías, né? Deus fala para Isaías, olha, acabei de ouvir as orações de Ezequias. Acabei de ouvir as orações dele. Vai lá, Isaías, fala para ele que eu ouvi as suas orações e resolvi atender o seu clamor. Eu ouvi as orações dele. Vai lá, Isaías, fala para ele que eu ouvi as orações dele. Só que antes, o Senhor havia falado assim: Isaías, vai lá, fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. A
primeira mensagem foi essa. Isaías vai lá, diz para Ezequias que é para ele colocar tudo direitinho, porque ele vai morrer. Decreto do Senhor, palavra que não voltava, vazia. Vai lá, avisa para ele que ele vai morrer, mas a Bíblia diz que ele voltou os seus olhos, o seu rosto para a parede e clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu tenho feito a sua vontade. Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Olha só, isso aí, queridos, é palavra, é oração de quem tem crédito com Deus. Quem tem crédito com Deus. Quem tem depósito com Deus. Se você não tiver, não adianta botar o rosto na parede e dizer: Senhor, eu tenho orado. Senhor, eu tenho clamado. Se você não tem feito isso, eu te aconselho nessa noite a começar a clamar, a começar a pedir, a começar a orar, a começar a ficar na dispensação do Senhor. Aleluia! Aí, quando a gente falou da oscilação do profeta, a Bíblia diz que Isaías já está voltando, passando no portão, e Deus fala: Isaías, volta lá. Volta lá, porque eu me compadeci. Volta lá, Isaías, porque eu me compadeci. Mudei o veredito, eu me compadeci da oração. Eu ouvi a oração de Ezequias e atendi o seu clamor. Aí a palavra diz que o Deus que acrescenta, observe bem, o Deus que acrescenta, o Deus que acrescenta, o Deus que está acrescentando aqui nessa noite, o Deus que está acrescentando vida, o Deus que está acrescentando vitória, o Deus que está acrescentando bênção na sua vida. Ele estava lá, está aqui nessa noite dizendo: Ezequias, eu vou te acrescentar 15 anos mais. Isso tudo por quê? Por causa do efeito da oração. Eu acho lindo que Deus, ele não dá a vitória pela metade, não, né? Deus não dá pela metade. Deus não é de conta gota, não. Deus falou assim para Ezequias: está vendo? Está vendo o Senaqueribe lá? Você se lembra que você pediu para o Senaqueribe também, que está sitiando a terra? Está perseguindo? Eu vou enviar um anjo. Eu vou enviar um anjo. Eu não vou enviar miríades e miríades, não. Eu não vou enviar exército de anjos, não. Eu vou enviar um anjo. Lá no arraial, dos assírios, tinha 185 mil soldados. A Bíblia diz que esse anjo sozinho passou a noite toda matando um por um. Sabe por quê? Porque eu ouvi a oração do meu servo. Porque eu ouvi a oração do meu servo. Porque eu ouvi a oração do meu servo. E o Deus que ouviu a oração, o Deus que ouve a oração, está aqui nessa noite dizendo para você: ei, descanse o seu coração, pois eu ouvi a sua oração. Eu tenho vitória para você. Eu tenho resposta para a sua vida nessa noite. Fiquemos de pé. Aleluia, 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 aleluia. Quando eu vejo essa palavra, eu me lembro que Jesus ele esteve numa casa que estava triste, uma casa que estava com todo mundo enlutado, entristecido, mas teve uma palavra lá. Teve uma palavra naquela casa. Uma palavra de Deus. É por isso que eu falei aqui que é a palavra do Senhor que faz nos levantar. É pela palavra que nós estamos aqui. É a palavra do Senhor que nos deu condições de estarmos aqui. É pela palavra do Senhor. Senhor, só pela tua palavra, se o Senhor autorizar, vai acontecer. Aí o Senhor diz que ele chega lá naquela casa entristecida. Está lá Marta e Maria, entristecidas. E elas dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, a situação não estaria diversa na nossa vida. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, essa situação não seria chegada a esse ponto. Quantas vezes a gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim: será que o Senhor está dentro de nós? Será que nós abrimos a nossa porta para Deus entrar, a porta da nossa casa espiritual, para Deus entrar e fazer morada?
Será que a gente está cantando igual o corinho diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mas teve palavra de bênção naquela casa, teve palavra de vitória naquela casa. A palavra que Jesus dispensou para aquele povo foi assim: olha, já é de 4 dias. Agora há pouco eu acabei fazendo um exército sequíssimo se levantar. 4 dias não é nada para mim. O que é 4 dias para quem acabou de levantar um exército de ossos secos, sequíssimos e sequíssimos e sequíssimos? Eu acho interessante, igreja, que a Bíblia faz questão de dizer, não diz seco, fala sequíssimos. Sequíssimos. O que é 4 dias para mim? Eu aprendo essa palavra, pastor Zé Clóvis, que às vezes a gente coloca empecilho para a gente receber a nossa própria bênção. Foi assim que aconteceu. As irmãs de lá falaram assim: Senhor, já tem 4 dias, Senhor, já está cheirando mal, olha, a dificuldade já está aí há muito tempo, não tem mais condições, olha, Senhor, não tem mais jeito, nada podre, não tem mais jeito, Senhor. Aí o Senhor diz assim: olha, pode não ter mais jeito para você, pode não ter mais jeito para o seu advogado, pode não ter mais jeito para o seu médico, pode não ter mais jeito para o seu aconselhador, mas eu cheguei aqui, eu cheguei aqui, eu estou aqui nessa hora, eu estou aqui nessa noite, e vim dizer que tem jeito, que tem jeito, que tem jeito sim. Aí o Senhor diz assim: olha, olha, tire a pedra. Tire a pedra! Tire a pedra! Sabe por quê? Porque a pedra que é o nosso impedimento. A pedra é a nossa barreira. A pedra é a nossa muralha. E a pedra não é Deus que tira. A pedra não é Jesus que tira. A pedra que tira sou eu e é você. Somos nós que tiramos a pedra. Ah, Jesus! Aí eu não quero perder essa oportunidade, pastor Zé Clóvis, eu posso? Pode. Aleluia. Eu não quero perder essa oportunidade de perguntar se há alguém aqui nessa noite que ouviu os louvores, que o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração, e você quer se render ao Deus Todo-Poderoso nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer tirar a pedra que está te separando de Deus? Vem aqui à frente para nós orarmos por você. Vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Eu tenho a convicção de que a sua vida, a partir de hoje, se você se entregar para Deus, a sua vida será diferente. Não estou dizendo que você vai estar isento de lutas e tribulações e dificuldades, mas eu vou dizer para você, você vai ter um amigo fiel, você vai ter aquele que vai te ajudar na hora da dificuldade. Alguém para Jesus nessa noite, levanta uma das suas mãos para que nós possamos orar por você. Levante as suas mãos. Eu estava tá ali um senhor que levantou as mãos agora. Eu não sei se ele é crente ou não, mas levantou as suas mãos.